irmãos, que isso é uma aula, é diferente do culto de terça-feira, que é o culto da palavra. Uma aula tem uma outra dinâmica, é uma outra didática. Então, os irmãos, tenham paciência, tá bom? Diga amém. Então, vamos aprender a palavra do Senhor juntos, em nome de Jesus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, a partir apenas o versículo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, apenas o versículo de número 12. Hebreus, capítulo 4, apenas o versículo de número 12. Essa lição, como eu já disse, é a primeira lição do nosso trimestre de 2022 e tem a temática a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Vamos pontuar alguns tópicos, tá bom? E nós vamos trazer um resumo geral do que foi esta lição. Quem encontrou, diga amém. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Meus irmãos, nós lemos esse texto esta noite para dar norte sobre aquilo que nós vamos falar. É um texto que eu gosto muito, é um dos meus textos preferidos quando fala do poder da palavra de Deus. E eu quero falar esta noite sobre a supremacia da Escritura, a inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Essa foi a temática da primeira lição, do nosso primeiro trimestre em 2022. As expressões, se você quiser circular, se você trouxe caneta, se você puder escrever essas 4 expressões que eu vou falar. Primeira expressão, que são as palavras-chave dessa lição. Primeira expressão, supremacia. Segunda expressão, inspirada. Terceira expressão, inerrante. E quarta expressão, infalível. Serão esses 4 tópicos que vamos conversar esta noite. A supremacia da Escritura, a inspiração da Escritura, a inerrância da Escritura e a infalibilidade da Escritura. Antes de nós entrarmos no primeiro tópico, eu preciso trazer algumas considerações sobre a importância da Escritura na vida do crente. A Escritura, a Bíblia, é o mapa que nos conduz à vida eterna. A Bíblia Sagrada é o espelho que nos veste. Tiago, capítulo 1, versículo 22. A palavra de Deus é a espada que lutamos. Efésios, capítulo 6, versículo de número 17. A palavra de Deus é a regra pela qual nós agimos.
Gálatas capítulo 6, versículo 16. A palavra de Deus é a água que nos lava. Salmo 119, verso de número 9. A palavra de Deus é o fogo que nos aquece. Lucas 24, verso de número 32. A palavra de Deus é o conselheiro que resolve as nossas dúvidas. Salmo de número 119, verso de número 24. A palavra de Deus é lâmpada e luz para o nosso caminho. Salmo de número 119, verso de número 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é muito pura. Salmo 119, verso de número 40 diz: a palavra do Senhor é muito pura, por isso o teu servo a ama. A palavra de Deus, ela causa tudo isso que eu acabei de falar em nossas vidas. Mas o primeiro ponto dessa aula de hoje é sobre a supremacia da Escritura. A Bíblia Sagrada é suprema, a Escritura é suprema, a palavra de Deus é suprema. O que é algo supremo? É algo imbuído, cheio de autoridade. Algo que tem supremacia é algo que tem autoridade. Significa algo que está acima de qualquer coisa. É uma autoridade indelével. Ela está acima de qualquer autoridade. A Escritura é a autoridade maior na vida do crente, porque ela é a palavra de Deus aos homens. Ela é a voz de Deus ao nosso coração. A melhor forma e a maneira mais prática de ouvirmos a voz de Deus é por intermédio da palavra de Deus, por intermédio da Escritura. Tem pessoas que procuram outras informações, outros meios de ouvir a voz de Deus. Não é o caso da congregação do Maracujá. A congregação do Maracujá, ela prioriza a supremacia da palavra de Deus. A Escritura está acima da profecia. A Escritura está acima das revelações. A Escritura está acima dos dons espirituais. A Escritura está acima de qualquer costume e de qualquer legislação. A Escritura está acima de qualquer constituição. A Escritura é suprema na vida do cristão. Portanto, aquilo que a Escritura diz, está dito. Se a Escritura diz que algo é pecado, é pecado. Se a Escritura diz que algo está errado, está errado. Se a Escritura orienta de uma forma, a forma correta de fazer as coisas é conforme a Escritura orienta. Quem entende, diga amém. Ela é suprema porque ela está acima de qualquer autoridade. Não há livro nenhum no mundo que tem mais supremacia do que a Escritura. A Escritura, a palavra de Deus, é o livro mais vendido no mundo. É o livro mais lido no mundo. É o livro que tem trazido muitos testemunhos de edificação e de modificação de vida
de pessoas. A palavra de Deus é suprema. Agora vamos entender o porquê a palavra de Deus está acima de qualquer autoridade mencionada. Número 1, a palavra de Deus é suprema. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Porque segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 3, está escrito que pela palavra de Deus, tudo que existe foi criado pelo poder da palavra. É por isso que ela é suprema. O versículo diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que o escritor aos Hebreus está dizendo para nós é que tudo que você vê, é que tudo que você apalpa, é que tudo que está ao alcance da tua visão foi criado pelo poder da palavra. Tanto é que em Gênesis, a partir do capítulo 1, vocês vão ver que Deus vai criar tudo a partir do poder de sua palavra. Deus não pegou a sua mão, por exemplo, para dar existência à terra, à água, a outras coisas. Deus, ele usa o poder da palavra. Se não, vejamos, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: apareça a porção seca, terra, e a terra apareceu. Deus olhou para a terra e disse: produza você, terra, todos os répteis, todos os animais, toda a erva verde do campo, toda a floresta, e a terra brotou. Deus olhou para a água e ordenou: você, águas, produza toda espécie de peixe. E foi produzido os peixes pela própria água, pelo poder da palavra. Surgiu as baleias, surgiu as piabas, surgiu os labari, surgiu os tubarões, surgiu todo tipo de peixe pelo poder da palavra. Então Deus usa a palavra produza, Deus usa a expressão haja, Deus usa a expressão apareça, ou seja, pelo poder da palavra, tudo foi feito como nós vemos como é. Diga amém. Só teve uma criação de Deus que ele não usou o poder da palavra. Os irmãos sabem quem foi? Quem? O homem. Quando tudo estava feito pelo poder da palavra, Deus olhou assim e disse: está precisando, como diz, a cereja sobre o bolo. Está precisando do que nós chamamos na teologia de coroa da criação. Ele olhou para o pó da terra, reuniu o Filho Jesus, o Espírito Santo, aí sim. Agora ele não vai dar ordem para a terra. Agora ele vai com as suas próprias mãos, pega o pó da terra. A Bíblia diz que um vapor subia e descia da terra. Aquele vapor regava a terra, molhava a terra. E ele começa a formar o homem, um boneco de barro com as próprias mãos. E quando aquele boneco de barro está formado, ele sopra. E o texto diz: e o homem foi feito alma vivente. João, capítulo de número 1, Evangelho, a partir do verso de número 1 diz assim: no princípio era o verbo. A expressão verbo aí, em algumas traduções vai estar era a palavra. Esse termo grego é exatamente a expressão logos, tá bom? A palavra logos
é a tradução da palavra verbo e da palavra palavra nesse texto. Então esse texto no original está escrito da seguinte maneira: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e todas as coisas foram feitas por ela, e nada do que foi feito se fez. O que esse texto quer dizer? Que tudo que nós vemos foi feito pelo poder da palavra, que ela estava no início com Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 8 está escrito, Jesus dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que Jesus estava querendo dizer com isso quando usa duas letras do alfabeto grego? Número 1, a alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ômega é a última letra do alfabeto grego. O que Jesus estava querendo dizer a João: eu sou antes de todo conhecimento e permanecerei depois de todo conhecimento passar. Eu sou a própria palavra de Deus viva no meio de vocês. Então, a palavra é suprema. Ela tem supremacia porque a palavra é o próprio Jesus. Você entendeu? A palavra é suprema porque a palavra é o próprio Jesus. Então, se Jesus é a própria palavra, eu tenho que entender que a palavra inicial na minha vida e a palavra final na minha vida, quem dá é aquele que é a própria palavra, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que a palavra deve ter supremacia na nossa vida. É por isso que a palavra é suprema. Não há livros de história, e eu sou da área, que bata a supremacia da Escritura. Não tem a história dos Hebreus com Flávio Josefo que bate a supremacia da Escritura. Não tem a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia que vai bater a autoridade, a supremacia da Escritura. Ela é suprema, está acima de todo conhecimento, de todo pensamento, de toda interpretação teológica. A supremacia da Escritura está acima de concílios, de igreja, de pensamentos, de costumes, de dogmas. Ela é a palavra de Deus, ela é Jesus Cristo de Nazaré. Número 2. Já entendemos o que é a supremacia. Isso é a primeira palavra-chave da lição. Segundo, ela é suprema e ela é inspirada. A palavra de Deus, a Escritura, é inspirada pelo próprio Deus. A doutrina da inspiração da Escritura entende, irmãos, que tudo que está na Bíblia, Nicolas, foi inspirado pelo próprio Deus. Não tem os músicos que às vezes para se inspirar tem gente que vai para dentro de uma floresta verde, tem gente que gosta de ver os campos verdejantes para se inspirar, tem gente que gosta de escutar música, se inspira. Tem gente que para praticar exercício, correr, isso já é comprovado, inclusive cientificamente, que para correr mais ele precisa estar com um fone de ouvido escutando uma música que relaxe o corpo dele e ele vai correr mais. Eu, por exemplo, eu fico inspirado quando estou com fone nos ouvidos e lendo. Interessante. E me duplica a atenção. Eu escutando alguma coisa. Deus, Ele quando teve a inspiração da Escritura, Ele não precisou desses meios, porque Ele é a própria palavra viva. A palavra inspiração, na Bíblia Sagrada, o termo grego é theopneustos. Theopneustos significa exalada, soprada pelo próprio Deus.
Tem gente, isso, os jovens que estão na universidade, e até a escola mesmo sem ser universidade, tem alguns professores, eu conheço alguns, em especial de filosofia, história e sociologia, que olham para a Bíblia e dizem, mas a Bíblia, quem escreveu foi os homens. Aí você vai dizer para eles, e daí? Mas quem inspirou foi Deus. Quem inspirou foi Deus. A palavra inspiração significa exatamente isso, soprada pelo próprio Deus. Segundo Timóteo, irmãos, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus é inspirada. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo de número 21, diz assim: mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, os homens que escreveram, falaram inspirados pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Mas com uma consideração. O texto diz que esses homens que escreveram eram homens santos de Deus. Não eram homens entregues à concupiscência do pecado. Não eram homens depravados por uma sociedade deturbada pelo pecado. Eram, o texto diz, homens santos, reservados, separados, que resolveram colocar sua vida à disposição de Deus. E colocando a sua vida à disposição de Deus, Deus os inspirou a escrever os oráculos sagrados que temos em mãos. Diga amém. A Escritura é inspirada pelo próprio Deus. Ela é inspirada pelo próprio Deus porque, afinal de contas, foi Deus que escreveu ela. Êxodo capítulo 31. Abra sua Bíblia, por favor. E agora eu queria que alguém lesse Êxodo 31 e 18. Êxodo capítulo 31, versículo de número 18. Quem encontrar pode ficar de pé e ler em voz alta para nós ouvirmos aí. Êxodo 31 e 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de quem? De Deus. Moisés recebe a instrução, mas quem escreve é Deus. É lógico que aqui se trata da lei mosaica, mas Deus escreveu a lei para o seu povo durante o deserto. Então, ele inspira e ele é o autor da palavra de Deus. Alguém leia, por favor, em João capítulo 5, versículo 39. Já falamos que Deus escreveu. Agora vamos entender que Jesus também escreveu. João capítulo 5, versículo 39. E outro já deixa aberto aí em Mateus 22 e 29. Um lê em João 5,39 e outro lê em Mateus 22 e 29. Quem encontrou João 5,39 pode ler. Examinai as Escrituras, porque vocês cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam.
O que Jesus, vamos explicar primeiro esse versículo, depois a gente explica Mateus 22 e 29. O que Jesus estava querendo dizer? Examinar as Escrituras, porque cuidar e ter nela vocês a vida eterna. Ora, eu acabei de falar no tópico anterior que a palavra de Deus é o próprio Jesus. Então, quando eu examino a Escritura, eu estou examinando a vida do próprio Jesus. Então, quando eu examino a vida do próprio Jesus e coloco em prática, o texto está dizendo que nós teremos nela a vida eterna. E o texto conclui dizendo, porque são elas, é Jesus que está dizendo, elas quem? As Escrituras, que testificam de mim. O que é testificam de mim? Que comprovam que eu sou o que sou. Que comprovam que eu sou filho de Deus. Que comprovam que eu sou o portador da salvação. Que comprovam que eu vim para remir o meu povo e trazer salvação a todos os homens. A palavra de Deus é inspirada. Mateus 22 e 29. Jesus respondendo disse-lhe: vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O que é que Jesus está dizendo nessa outra passagem? Esse contexto aí é que alguém sugere: Jesus, a mulher de um homem faleceu, foi-se embora e ele casou com seu irmão mais próximo. Faleceu mais um e casou com o mais próximo. Faleceu mais outro e casou. 7 morreram. Na vida por vir. Afinal de contas, Jesus, quem vai ser o esposo dessa mulher? Jesus olha assim, não estão entendendo nada. Lá nem vai ter isso. Jesus disse: se vocês conhecessem realmente a Escritura, vocês erram por não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus, porque lá não casa-se nem dá-se em casamento. Lá é uma vida com gozo eterna com Cristo, que esses prazeres não dá para se comparar com a eternidade. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que a maioria dos nossos delitos, dos nossos erros, é em detrimento ao não conhecimento da Escritura. É por isso que momentos como esse, de ensinamento, de aula, de escola bíblica dominical, de seminário, é tão importante para a sua igreja, que nós estamos examinando as Escrituras para errar menos e para acertar o passo. Diga amém. Já entendemos que a Escritura é suprema e já entendemos que a Escritura é inspirada. Terceiro, a palavra de Deus, a Escritura, ela é inerrante. O que é algo inerrante? A doutrina que diz que a Bíblia não contém erros, nós chamamos ela de doutrina da inerrância da Escritura. Ela é inerrante porque o próprio nome já está dizendo, ela não erra. Não tem como a Escritura errar. Ela não contém erro. O termo latim para inerrante é inerrans, que é um adjetivo que significa algo fixo, algo que não muda. Então, a expressão inerrante, quando a gente diz que a palavra de Deus é inerrante, que a Escritura é inerrante, a gente está dizendo que ela é algo fixa, é algo que não muda, e é algo que não contém erros, é algo que por mais que você olhe para um lado e para o outro, não tem como ela errar, porque ela é o próprio Deus. Aqui e acolá a gente encontra alguém dizendo: estou lendo tanta Bíblia que estou encontrando erro. Tem erro não. Encontro erro em você, porque a Escritura é a palavra de Deus. Esses dias nós ouvimos um ensinador, um grande ensinador por sinal, ensinando que a Bíblia deveria ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada, porque a Bíblia
atravessa culturas, atravessa costumes, atravessa império, atravessa regiões, atravessa países e chegou até nós e continua com a mesma eficácia de sempre. A Bíblia não tem erros e não precisa ser atualizada. A Bíblia não muda, ela é fixa. Diga amém. Um dia, eu fui interrogado por um professor meu, né? Era sobre a questão exatamente do surgimento do homem. E eu dou aula constantemente sobre o surgimento do homem e as teorias sobre o surgimento do homem. E ele disse, mas Isaac, como que você ensina que o homem tem apenas 4.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, tendo em vista que a história, e você ensina que o surgimento do homem tem pelo menos 4 milhões de anos. Como é que você faz essa cronologia? E eu disse para ele, não faço. Porque a Bíblia, eu creio por fé. Eu não estou nem aí para o que a história diz quando foi que surgiu o homem. Se disser que o homem surgiu há 1 bilhão de anos atrás, não tem problema, eu vou ensinar isso, mas eu creio na Escritura. É separar os conceitos da profissão dos conceitos de fé. A Escritura é inerrante. Diga amém. A Escritura é fixa, não muda. Mateus 24:35 diz assim: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Observe o contexto desse versículo. É importante observarmos para não lançarmos ele assim ao léu. O que Jesus estava dizendo no contexto de Mateus 24? Jesus está falando do contexto escatológico profético. Jesus fala de profecias do que já tinha acontecido, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Jesus cita sinais do que vai acontecer no céu e do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. E Jesus cita sinais da terra do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Aí Jesus conclui dizendo, para concluir esse sermão, eu preciso dizer para vocês, o céu, os sinais dos céus passarão. A terra, os sinais da terra passarão. Mas a minha palavra não passará, permanece para sempre. O que Jesus está querendo dizer, os eclipses vão passar, todas as estrelas vão passar, os brilhos das estrelas vão passar, o sol e a lua se tornando em sangue vai passar, o colapso, o apocalipse, as esferas do céu serão abaladas, vão passar, a terra vai passar, os sinais sociais, a prostituição, o amor esfriando, os falsos profetas, os falsos ensinos, as perseguições que a igreja vai passar, tudo isso vai passar. Uma única coisa que vai permanecer é a minha palavra. Você pode levantar a mão e dizer amém? Em aula você pode dar glória a Deus. Dê glória a Deus. Nós não estamos na sala de aula lá fora não, é na igreja. Diga amém. Tudo passa, mas a palavra permanece imutável. Não muda. Isaías capítulo 40, versículo 8. Acompanhe na sua Bíblia. Está escrito assim: seca-se a erva. Quando ele começa dizendo seca-se a erva, é lógico que a gente pode englobar e trazer uma forma plena. Ele está dizendo, vai haver seca. As flores vão murchar. Talvez os campos verdejantes vão ficar secos,
Seca-se a erva, vai cair as flores. Seca-se a erva, caem as flores, mas a minha palavra subsistirá para sempre. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Quando ele usa a expressão seca-se a erva, caem as flores, ele está dizendo tudo é circunstancial, tudo é transitório. O homem é como a folha do campo que murcha, o homem é como o vento que dá e como uma palmeira que bate e volta, transitório. Essa vida é transitória, as coisas são transitórias, o dinheiro é transitório, a floresta é transitória, as adversidades são transitórias, mas a minha palavra subsiste eternamente. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus não pode errar, a palavra de Deus é fixa. E para concluir sobre a inerrância da Escritura, eu queria que alguém lesse, por favor, Êxodo 32 e 19. Aí um outro aí, já deixa aberto em Êxodo 34 e 1. Êxodo 32 e 19, depois outro, já deixa aberto em Êxodo 34 e 1. Quem encontrou Êxodo 32 e 19 pode ler. E aconteceu, assim que Moisés se aproximou do acampamento, que viu o bezerro, ou bezerro atribulado, que viu o bezerro, a dança, a ira de Moisés se acendeu porque ele não suporta um negócio desse. Pode continuar. Aí Moisés perdeu o domínio próprio, lançou as pedras de suas mãos e as quebrou no pé do monte. Vamos explicar esse primeiro versículo e alguém que já deixe Êxodo 34 e 1 para nós já ler e explicar. Êxodo 32 e 19. Que questão é essa aí? Deus disse a Moisés para ele subir ao monte. Ele sobe e passa 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Ele sobe e deixa Arão, seu irmão, cuidando do povo ao pé do monte. Diz, ninguém se aproxime. Moisés some, sobe o monte, meu irmão. Noite escura, trovoada, trovão, monte se tremendo. E Moisés lá com Jeová falando. E o texto diz, ele falava face a face, 40 dias e 40 noites em jejum. E nesse período que ele passa lá, o povo embaixo está se desviando. O líder subiu, e quando o líder sai e não deixa uma liderança eficaz, o povo realmente fica tudo desorientado, e o povo desorientou, e o povo diz, Arão! Esse Moisés, que eu não sei nem quem é mais, não vai voltar para cá não, morreu lá em cima mesmo. Vamos fazer deuses que vão adiante de nós. Não precisa mais de líder aqui não, fazer um Deus. E como é que é isso que vocês querem fazer o Deus? Vamos tirar os pendentes de ouro aqui, onde tiver joia, ouro, a gente vai jogar dentro, fazer um fogo aí, e o que sair de dentro é o nosso Deus. Lançaram lá, saiu um bezerro de ouro, aí o povo, pronto, está aí o nosso Deus que vai adiante de nós. Aí o povo começou o carnaval, ao pé do monte, irmão Chaga, todo mundo lá e dançando, e a mulher dançava, e os cabos, eita que Deus grande, com o bezerro. E Moisés lá em cima, e Jeová, Moisés, desce, porque o teu povo, Deus não diz mais o meu, responsabiliza Moisés, o teu povo tem se desviado de mim. Pega as tábuas, Deus escreve nas tábuas os 10 mandamentos, Moisés, lá vem Moisés descendo um monte, com as tábuas na mão, e vai se aproximando do acampamento, se aproximando, e vai escutando aquele movimento lá embaixo, as mulheres dançando, os cabas pulando, negócio maravilhoso. E mas o que é isso? De zoar desce o pé do monte. Quando Moisés chega, meu irmão, vê aquela arrumação, na sua ira ele quebra as pedras aos pés do monte. Moisés quebra o quê? Mas nas pedras não estava a palavra? Estava ou não? Não foi Deus que escreveu? E ele tem autoridade para quebrar pedra? Pedra tem. Vou explicar a você por que tem. Êxodo 34 e 1. Quem encontrou? Moisés quebrou as
E as pedras estava escrita a palavra de... Vamos lá, agora vamos entender o porquê ele quebra. Se ele quebrou, foi as pedras ou se foi a palavra? Vamos entender agora. Êxodo 34:1, quem encontrou? Quem vai ler? Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas. Espera aí. Não é outras palavras? Irmão, diga amém. Quer dizer que as pedras quebram, pedras podem ser substituídas, mas as mesmas, pode continuar. Pronto, agora vamos explicar. Em Êxodo 33:19, Moisés quebra as pedras. Nas pedras estavam a palavra de Deus. Em Êxodo 34:1, Deus manda Moisés subir de novo e diz: lavre 2 pedras e suba ao monte. Ou seja, as pedras já mudaram. Mas Deus disse: porque nessas pedras escreverei as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Sabe o que é isso? Homens quebram pedras, mas a palavra permanece. O que são pedras? O transitório. O que são pedras? Costumes. O que são pedras? Culturas. O que são pedras? Ideologias. O que são pedras? Corações duros. O que são pedras? Tudo aquilo que é feito e idealizado pelo homem, mas aquilo que Deus faz é inquebrável. É a palavra de Deus, ela não muda. Homens quebram pedras, mas a palavra permanece. Quem entende isso, levanta a mão e dê glória a Deus. É por isso que eu digo e torno a repetir: costumes, irmãos, podem ser quebrados, mas a palavra de Deus ninguém quebra. Temos de história da igreja cerca de 2000 anos. Da história, eu podia citar algumas denominações, mas o tempo não dá. Vamos para a nossa. Que alguém acha que a nossa, na sua inocência, é a mais antiga. A gente só tem 100 e poucos anos. A primeira igreja a chegar no Brasil foi a igreja de Cristo. A denominação brasileira, a primeira a chegar no Brasil foi a igreja de Cristo. Depois vieram os presbiterianos, os congregacionais, os batistas. Aí depois que este povo todo estava aqui, lá no início do século 20, aí começou a chegar a influência pentecostal no Brasil. E essa influência pentecostal vinha influenciada por costumes, por algumas dinâmicas, por alguns usos e costumes que devem ser preservados. Mas eu pergunto aos irmãos, da maneira que começou, é do mesmo jeito hoje? Porque é pedra. Quantos aqui alcançaram o tempo que crente não podia assistir TV? Está aqui, irmãos. Hoje isso existe? Porque são pedras. Quantos aqui não foram, aqui eu digo pelo mundo afora, excluídos de um culto de ceia porque não ia de branco? Quem alcançou isso aqui? Isso ainda existe? É pedra. Vamos para outros costumes de outras igrejas por aí afora. Algumas igrejas inicialmente, hoje consideradas tradicionais, históricas, a princípio tiveram as experiências que nós temos, as experiências pentecostais, as experiências da glossolalia, das línguas que nós entendemos como língua de anjo, línguas estranhas. A princípio eles começaram com isso, mas hoje no meio tradicional, no meio das igrejas históricas, isso existe? São pedras. O que eu quero dizer para você? Aquilo que é idealizado pelo homem. Não foi Moisés que lavou as pedras?
Então se quebra. Aquilo que é idealizado pelo homem, as gerações vão passando e vai quebrando. Tabus vão sendo quebrados. Tabus vão sendo quebrados. Há 50 anos, vou estar 50 anos, não, eu já estava até conversando, eu e Bernadette e uma jovem do nosso período de mocidade, que na nossa época, como 12 anos atrás, era tabu falar sobre sexualidade na igreja. Hoje é? Não. Porque é pedra. O que é pedra, meus queridos irmãos, com os passados anos, vai ficando pelo caminho. Vai ficando pelo caminho. E só vai permanecer a palavra de Deus. Aquilo que é escritura. Diga amém. Mas, irmão Isaac, quer dizer que o senhor está falando contra o costume, uso de costume, está dizendo que é ruim? Não estou dizendo que é ruim, não. É maravilhoso. Se está numa instituição, tem regras, deve ser obedecido, mas que você entenda que amanhã pode mudar, mas a palavra de Deus não muda. Amanhã alguém pode chegar aqui ensinando, não. Homem pode vir para o culto aqui desgravatado, pode vir paletó, pode vir sem paletó. A mulher pode usar da maneira que quiser aí. Se vocês quiserem vir para a igreja de calça, amanhã pode até surgir isso, porque isso são pedras, mas a palavra permanece para sempre. A palavra permanece no teu coração, na tua consciência. Ela é a poderosa palavra de Deus. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é fixa. Diga amém. Agora, pelo amor de Deus, diga que você entendeu o que eu ensinei. Para depois você não sair dizendo por aí que o pastor ensinou que é contra usos e costume. Eu não sou não, irmãos. Está até gravado aqui. Sou não, viu, gente? Sou contra usos e costume, não. Se está numa instituição, deve seguir as regras que lá. Toda instituição tem suas regras. Se você for no cartório, tem regra lá. Se for na escola, tem regra lá. Na escola que eu estou ministrando aula, pelo período, lá tem algumas instruções. Ó, venha de farda, porque senão vai barrar você lá na porta. Lógico que a igreja não vai barrar ninguém, mas tem regras aqui também, tá? Mas regras é hoje e amanhã pode mudar, mas a palavra não muda. Amém. Vamos lá. Quarto, para nós concluir, a palavra de Deus é suprema, a palavra de Deus é inspirada, a palavra de Deus é inerrante e a palavra de Deus é infalível. A Escritura é infalível. A doutrina da infalibilidade da Escritura, irmãos, defende que a palavra de Deus não pode falir, não pode cair por terra, não pode falhar. A palavra de Deus não pode falir, não pode falhar. Infalibilidade é algo que não vem à falência. É algo que não falta recursos. A palavra de Deus é algo que não falta recursos. Quem aqui é empresário sabe do que eu estou dizendo, eu não sou, mas é assim. Uma empresa sem recurso, normalmente, se não tiver recurso para rodar o recurso, ela vai falir, sim ou não? Então, algo que é infalível é algo que os seus recursos são tão plenos que nunca falha. A palavra de Deus é infalível porque todo dia ela tem coisas a serem a edificar alguém. Eu fico preocupado às vezes, irmãos, com pregadores, ensinadores, vamos dizer assim, pastores, alguém tem a responsabilidade de ensinar, de pregar. E às vezes chega no... Não, a Bíblia hoje está grande, não tem nada para falar para o povo. Mentira, você não foi cavar. Porque a Bíblia tem demais. Talvez seja a negligência de alguém que não quer cavar, de alguém que não quer buscar. Mas a palavra de Deus é infalível. Todos os dias, Cauã, tem água para beber. Todos os dias tem palavra para lhe edificar. Todo dia tem palavra para lhe colocar de pé. Todos os dias há uma fonte inesgotável, ela é infalível, é a palavra de Deus. O que vem a falir é algo desprovido de recurso. Empresas falem porque não tem recurso. Nações vêm à falência e vêm à miséria porque não tem recurso. Tá? Famílias vêm a falir financeiramente porque não tem recurso. Grandes corporações no mundo afora vêm a falir porque não sabem administrar.
Grandes bilionários. Não sei como é que uma pessoa consegue falir tendo 1 bilhão na conta, mas tem gente que tem a audácia de falir com 1 bilhão na conta. Já pensou? Porque são recursos transitórios. Mas a palavra de Deus é infalível. Ela é cheia de recursos para nós. Diga amém. Isaías 55, versículo de número 11. Eu queria agora, por favor, se pudesse, alguma das jovens do Alvorecer, lesse esse versículo. Isaías capítulo 55, verso 11. Vamos agora ouvir uma das moças da mocidade. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo para qual eu falei. O que esse texto quer dizer? Exatamente da infalibilidade da Escritura. Aquilo que Deus fala se cumpre. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não vai voltar para mim vazia. O que Deus está dizendo? Ela não vai voltar para mim assim. Eu falei, mas não aconteceu. Não existe isso com Deus. Tem como. Tem como não. Como é que Deus fala e não faz? O que Ele fala, Ele cumpre. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. O que Ele está dizendo é que vai ter uma eficácia a palavra de Deus quando ela é lançada. Quando a palavra de Deus é mencionada, irmão de Jamerson, quando a palavra de Deus é pregada, ela não volta vazia. Sempre terá alguém que será alcançado pela palavra de Deus. Tem cultos, eu já passei por momentos assim, que a gente vai para o culto, abençoado que me falhou o teu nome agora. Joquitã, um nome mais novo para mim aí. Irmão Joquitã, tem culto que a gente chega e diz assim, que culto é esse? Não estou sentindo nada aqui. Está todo mundo dando glória a Deus, lá vai, frio. Não é glória a Deus, não. É o culto considerado na maneira pentecostal de enxergar frio. Aquele negócio, ninguém diz nenhum amém. É o culto o cru. E aquele negócio, alguém diz assim, o culto sem sal. Que culto foi esse? Só que a palavra naquele dia foi pregada. Pode ter sido sem sal para mim. Mas alguém naquele dia foi alcançado. Alguém naquele dia foi edificado. Alguém naquele dia, sem perceber, recebeu a palavra e foi para casa de posse da edificação. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Nós, como pentecostais, temos o errado costume de achar, não estou dizendo todos, estou dizendo a 90%, vamos dizer assim, que se o culto não tiver, Rogério, aquele movimento, Deus não falou. Que Deus é obrigado a estar no meio, irmão Azeni, do movimento, dos glórias, dos aleluia, do fogo, da profecia. E nem sempre é assim, irmãos. É bom, o irmão Isaac gosta, irmão. Mas tem dias que é como Elias. Elias está lá na caverna. Mataram os teus profetas, só tem eu. Tira a minha vida que eu não mereço viver. Fala comigo lá na caverna, Elias dizendo. Aí daqui a pouco vem um terremoto. Terremoto significa poder de Deus. Às vezes Deus não está no meio do poder. Vou explicar para você a diferença de poder e presença. Lá vem o poder. Quem manifestou o terremoto ali foi quem? Foi uma ação natural? Não, foi Deus. Vem um terremoto, espada das suas pedras, tudo, e a Bíblia diz assim, mas a voz de Deus não estava no terremoto. Depois vem um fogo, né? A gente gosta de fogo. Deus não estava no fogo. Depois vem um vento forte, mas Deus não estava no vento. Elias não conseguiu ouvir a voz de Deus no meio daquele movimento todo, mas aí daí a pouco vem uma brisa. Os irmãos sabem o que é uma brisa, né? Você levanta de manhã, às vezes, quando eu não levo o bebê para a casa da sogra,
Eu saio de manhã, quando ele está em casa, eu saio todo dia de manhã com ele para dar uma volta. Boto ele no cangote e vou andar. E aquela brisa da manhã. Brisa é aquilo, veio uma brisa na caverna. E naquela brisa silenciosa veio a voz do Eterno. E disse: Elias, que fazes aqui? Aleluia. Às vezes Deus está na brisa suave. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz. Não existe palavra de Deus que fique sem propósito, que fique sem alcançar alguém. Se você plantou a semente, essa semente um dia vai germinar para a glória de Deus. Conclusão. A palavra de Deus é suprema. A palavra de Deus é inspirada. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus é infalível. E para finalizar, a palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Foi o texto que nós lemos. Eu já expliquei esse texto aqui em outros cultos, mas vou rememorar. O texto que lemos diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções de coração, e não há criatura alguma encoberta diante dela. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem contemos de que tratar. A palavra de Deus é viva, porque produz vida. Ela se move, está se movendo nesse seminário esta noite. A palavra de Deus é eficaz, ela promove eficácia. Eficaz é aquilo que causa algo na nossa vida. A palavra de Deus é eficaz para te colocar de pé. A palavra de Deus é eficaz para te curar. A palavra de Deus é eficaz para te edificar. A palavra de Deus é eficaz para te consolar. A palavra de Deus é eficaz para te erguer. A palavra de Deus é eficaz para colocar teu ânimo de pé. A palavra de Deus é eficaz para manter você firme na presença dEle. A palavra de Deus é penetrante. Ela é penetrante porque ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Eu já expliquei isso aqui. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. Onde é que fica essa divisão? Ninguém nunca descobriu. Os cientistas nunca descobriram da divisão da alma, do espírito, nem juntas e medulas. Mas é exatamente, só quem entra lá é a palavra de Deus. Só quem entra nesse setor é a palavra de Deus. Porque a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, é aonde entra edificação para a tua alma, é onde entra edificação para a tua vida espiritual. A palavra entra para causar edificação. Sabe o que é isso? Ela é penetrante, ela entra onde a gente não pode entrar, ela vai aonde a gente não pode ir, ela abre aquilo que a gente não pode abrir, ela faz aquilo que a gente não pode fazer, ela invade aonde ninguém pode invadir. É a palavra de Deus. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções de coração. A palavra de Deus não é mãe de Iná, mas ela é apta para discernir. Por que eu digo mãe de Iná, irmãos? Porque por aí afora, aqui em Santa Cruz não tem não. E se tiver, pelo amor de Deus, tem que pedir misericórdia a Jesus. Por aí afora já encontrei algumas mães de Iná. Os irmãos sabem o que é mãe de Iná? A vidente. Que quer adivinhar a vida do povo por intermédio de profecia. Esses dias eu tive que corrigir uma irmã que veio entregar uma profecia para mim. Lá na Paraíba, não vou dizer cidade não. Depois do culto, o culto pegou fogo, lá vai. A irmã veio, sabe, bem humilde, aquele jeito humilde, com tanto carinho. Pastor, eu tenho uma palavra de Deus para lhe entregar. Já vou lhe pedindo desculpa. Deus pedindo desculpa a mim? Não é de Deus. Ela terminou de entregar a profecia e disse: irmã, eu recebo.
Mas deixa eu lhe ensinar algo. Se o seu pastor não ensinou hoje, um dia que eu estou aqui, eu vou lhe ensinar. Quando Deus entrega algo a gente, Ele entrega sem pedir desculpas. Ele não precisa pedir minha autorização de desculpa, porque se é de Deus, se cumpre. Se é de Deus, você sente. A primeira avaliação, diga, aprenda a entregar o que Deus lhe deu, porque Deus não pede desculpa a seu ninguém, Deus não pede desculpa a pastor, Deus não pede desculpa a dirigente, Deus não pede desculpa a músico, Deus não pede desculpa a gente que ora muito, a gente que ora pouco. Deus é Deus! O que é apto para discernir pensamentos e intenções de coração. Não é aquela mandinar para adivinhar a vida de irmão Sione, a minha vida. Não, não, não. Como tem alguns profetas aí querendo adivinhar a nossa vida por profecia. Não, ele está fechado demais, ele não é simpático. Não, não é assim não, meu irmão. Quem sabe a vida dele é ele e Deus. Ele dá glória a Deus, de menos é frio. Quem sabe a vida dele é Deus. É apta para discernir. Sabe o que é isso? Apto para discernir? É quando você chega num culto como hoje, ou em outro culto qualquer, você sabe das dificuldades que você está passando, mas alguém está pregando, não cita o seu nome, mas parece que desenhou a sua vida todinha. Sabe quem faz isso? A palavra. A palavra não precisa de uma ajuda extra do homem. A palavra não precisa de uma ajuda extra do profeta Isaac. Que aqui lá a gente encontra as ajudas extras dos profetas. Tá bem. Esses dias aconteceu, por aí afora. Tá bem, pregando a Escritura, pregando a Bíblia. Aí quando migra, não consegue contra a profecia, irmão. Quando Deus me entrega, quando Deus manda eu falar, eu entrego a profecia, entrego o sonho, entrego a revelação, só Ele mandar. E não tem conversa. Entrego na hora. Agora, tá bem, meu irmão, e começa a entregar a profecia, se atrapalhou na mensagem. Já teve casos de alguém entregar uma profecia para um obreiro que nunca nem leu a Bíblia, mas disse, vou te levantar nesse último tempo. Não vai. Como é que vai levantar alguém que não lê a Bíblia, que não ora, que não... Deus não falou. Para quê? Para o povo entrar no embalo. Preciso ensinar a vocês como igreja. Para o povo entrar no embalo. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. Não estou dizendo que Deus não usa alguém no dom de profecia. O que eu estou dizendo, irmãos, é que a gente deve ter muito cuidado com isso. O que eu estou dizendo para esta congregação essa noite, nessa segunda noite de seminário, é que se apega à voz de Deus. A voz de Deus é a palavra de Deus. A voz de Deus é quando você chegar em casa, antes de dormir, reúna a sua família, vamos ler um salmo aqui, vamos ler uma passagem aqui, porque Deus vai falar comigo. Agora não faça que nem aquelas caixinhas de promessa não, de só promessa boa. Deus vai te restaurar, Deus vai fazer, Deus vai curar. Abra a Bíblia para meditar. E eu duvido Deus não falar com você. Diga amém. Conclusão. Ela é apta para discernir por isso. Ela revela a sua vida todinha, sem necessariamente alguém ir até você e dizer o que você está passando. Se apegue com a palavra de Deus. Com isso, eu não estou dizendo que a profecia ela não é bíblica. Pelo contrário, o dom de profecia é atual, é hoje, eu creio. Inclusive, Deus me confiou esse dom, mas ele deve ser administrado com muita sabedoria, com muita graça e com muita humildade. Mas se um dia Deus dissesse assim, meu filho, fique só com a Escritura, eu estaria satisfeito. Seja satisfeito. Eu já recebi várias profecias e dou graças a Deus que estão se cumprindo na minha vida. Agora, muitas eram pedras. Porque não era Deus. Quando é Deus, se cumpre. Quando você quiser a vontade de Deus, ouça a palavra, leia a Escritura e você vai ouvir a voz de Deus bradando, dizendo, faça assim, vá por aqui e Deus lhe orientará. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo.
apta para discernir pensamentos e extensões do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem temos de tratar. Ou seja, para a palavra de Deus, irmãos, ninguém se esconde. Aqui e acolá, quando eu era jovem, tinha uma cidade que a gente ia, aqui e acolá, e o jovem ficava com medo de chegar lá e receber uma profecia da profeta. Tenha medo não, irmãos. Porque você deve ter medo, temer é a Escritura. Porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dela. Sim ou não? É a Escritura que trata com o crente. Então, aprendemos hoje que a palavra de Deus é suprema, que a palavra de Deus é inspirada, que a palavra de Deus é inerrante, que a palavra de Deus é infalível e que a palavra de Deus é suficiente para nossas vidas. Diga amém. Depois, irmãos, vocês que aqui e lá, quando a gente dá uma palestra em algum lugar, alguém diz, mas rapaz, aquele pastor que pregou não gosta do fogo não. É não, irmão, que hoje é um seminário. Hoje é uma aula. Hoje é para nós sentarmos, ouvirmos, refletir e aprendermos juntos. Diga amém. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, aplica esta palavra no nosso coração, de maneira que o Senhor traga luz, entendimento e edificação para todos nós. Continua abençoando essa igreja, continua no controle de tudo, nos desperta para ler a Tua palavra, para buscar a Tua palavra, para pregar a Tua palavra, para viver a Tua palavra, e que todos os dias, quando desejarmos ouvirmos a Tua voz, que nós venhamos a ir à Tua palavra e ouvir a Tua voz. Diga amém. Meus irmãos, amanhã, quarta-feira, vamos concluir, pode ficar em pé. Amanhã, quarta-feira, amanhã? É.